Olá, galera! Professor Roberto Cláudio, professor de História, para mais uma aulinha de História do Ceará, aula 7. Mas a aula 7, conforme nós já fizemos com a aula 5 e a aula 6, ela foi regravada por problema no áudio, né? O áudio muito baixo. Então a galera me pediu para eu fazer uma nova gravação. Eu estou aqui atendendo a pedidos, né, dos meus seguidores, dos meus amigos, dos alunos que querem ouvir e prestar atenção na aula. Tema da aula, pessoal, da aula 7, o caldeirão do Beato José Lourenço. Pessoal, esse assunto, quanto o assunto da aula 6, que é a sedição de Juazeiro, e a aula 5, que é o milagre de Juazeiro, são todos assuntos, né, que você pode ficar na expectativa, porque um desses assuntos vai estar na prova de vocês, com certeza, certo? Essa aqui é a figura do Beato José Lourenço. Nós temos aqui uma pequena biografia de vida dele, né? Nasceu nos sertões da Paraíba, em Pilões de Dentro. José Lourenço Gomes da Silva, filho de sertanejo pobre, que trabalhavam como arredentários nas terras de poderoso coronel local. Aos 14 anos, o rapazote, né, José Lourenço, deixou a casa paterna para tentar a sorte em outro lugar. Ganhava pouco, vivia na região pobre, assolada pela seca, né, pessoal? O Nordeste e principalmente Paraíba e essas regiões aqui próximo do Ceará. O que ele fez? Tentou a sorte em outra região. Quando, né, ele soube que a família dele tinha ido para Juazeiro em busca, né, do atendimento, em busca dos milagres, né, operados popularmente pelo Padre Cícero, né, porque até então existia toda aquela controvérsia, é milagre ou é farsa? Na religiosidade popular, no catolicismo popular, todo mundo acreditava no milagre do Padre Cícero. Já o bispo Dom Joaquim Vieira, o que ele fez? Ele negava, até porque a igreja estava passando por uma reforma na sua cúpula, na sua administração, na forma como os próprios membros da igreja eles lidavam com o catolicismo, né? Então o Padre Cícero recebeu uma censura e uma punição que todos vocês sabem que desde quando aconteceu o milagre da Beata Maria Araújo até a morte do Padre Cícero em 1934, praticamente ele ficou sem ter direito a nenhum tipo de celebração, né? Administração dos cultos religiosos, nada, ele pôde mais operar, né? Então, voltando a falar aqui do Beato José Lourenço, quando ele descobriu que a família dele tinha vindo para Juazeiro, né, ele foi para cá também. E aí ele se aproximou do Padre Cícero. E ele era um homem muito fervoroso, um homem de muita fé, um homem que era, para o Padre Cícero, né, um homem virtuoso. Então, o Padre Cícero, já vendo no José Lourenço um diferencial de crente, de cristão, né, passou a confiar a ele a comunidade que ele batizou como o Sítio Baixo Dantas. Vamos aqui entender um pouquinho essa situação. Durante sua permanência em Juazeiro, dedicou-se ao trabalho missionário, realiza pregações e longas jornadas de orações e penitência. Ele fazia parte da Ordem dos Penitentes da Santa Cruz, carregava uma cruz, né, um estandarte. Quando tinha algum momento de devoção, né, ele praticava aquele alto flagelo, né, que é se açoitar. Em 1894, por conselho do Padre Cícero, ele arrendou um lote, né, uma terra chamada Sítio do Baixo Dantas, né, pessoal. E ali ele ficou junto com alguns sertanejos, alguns romeiros que vieram para o Juazeiro por conta do Padre Cícero e acabaram sendo assistidos, atendidos pelo José Lourenço. A partir daquele momento que o Padre Cícero deu a ele esse conselho dele arrendar essa terra, o Sítio Baixo Dantas, as pessoas seguiram o José Lourenço, tá?
Então ele passou a ser um bom administrador, um orientador espiritual e líder. Todos os respeitavam. O produto da terra, né, ou seja, eles passaram a produzir coletivamente. O que era produzido abastecia e alimentava a todos. Né? Então ele não tinha não existia propriedade privada, não existia briga pela posse da terra. A terra pertencia a todos, naquela comunidade rural. Né? Então, tudo era dividido entre os membros da comunidade. Apesar de analfabeto, dava conselho, determinava tarefa, ensinava práticas rudimentares de agricultura, medicina popular, trabalhava com todos, dia e noite. E com o hábito da Ordem dos Penitentes, ele dirigia as rezas, novenas e ladainhas, motivado mesmo após um dia na roça, né, de labuta. Em 1914, durante a sedição do Juazeiro, não participou dos combates, né? Mesmo assim o sítio foi invadido e saqueado pelos jagunços e homens partidários do governo Franco Rabelo. Esse episódio aí é a sedição de Juazeiro, viu, galera? Isso aqui é ele, né, vestido com a roupa de penitente, né, da Ordem da Santa Cruz. Bom, Padre Cícero, ele recebeu um boi de raça, né, pessoal? Um boi muito vistoso, bonito, todo mundo admirava o boi, e as pessoas começaram a colocar enfeites, né, no boi, porque o boi era do Padre Cícero, e todo mundo queria fazer um mimo, né, no boi para agradar o Padre Cícero. E aí esse boi foi chamado de boi mansinho. Então, quando o Padre Cícero recebeu esse boi e não tinha onde guardar, onde cuidar, né, ele pediu para o José Lourenço tomar conta desse boi, né, da raça Zebu. Então, as pessoas começaram a colocar grinaldas, flores, enfeitar o boi para deixar ele mais tranquilo, ele mais vistoso e tudo. E as pessoas começaram a ter mais cuidado, né, zelo com aquele animal. Sendo que isso, né, fez com que chegassem aos ouvidos das pessoas que não acreditavam no milagre do Padre Cícero, as pessoas que eram da oposição, até porque o Padre Cícero era prefeito de Juazeiro, né? Então o que as pessoas fizeram? Começaram a dizer que as pessoas consideravam esse animal um animal sagrado, que as pessoas pegavam a urina dele, tomavam como se fosse remédio, as fezes, né, e tudo, e começaram a espalhar e divulgar isso aí, e as pessoas começaram a achar que esse boi também era sagrado, porque era animal do Padre Cícero, e começou aquele zum, aquele boato, né, pela cidade, e o boato começou a sair de Juazeiro, ir para Fortaleza e chegou até no Rio de Janeiro, né? Ou seja, se tornou uma espécie de deboche para o Floro Bartolomeu, né, que era deputado federal e estava lá no Rio de Janeiro. O que é que ele fez com isso aí, quando ele soube de toda essa situação, né, constrangedora? Ele mandou pegar o boi, mandou matar o boi, né, executar, chamou o José Lourenço, mandou ele comer da carne do boi, o José Lourenço se recusou, não ficou, não aceitou. Mandou prender o José Lourenço, né, por um período, ele ficou preso lá, detido. Só depois é que o Padre Cícero soube e foi lá, né, intermediar, e ele foi solto. O boi foi esquartejado publicamente, teve suas partes distribuídas com a população. José Lourenço permaneceu no sítio até 1926, tá? Quando o proprietário ele tinha arrendado, né, então não era dele, ele tinha só alugado. Quando o proprietário vendeu as terras e o Beato foi obrigado a deixar o local sem receber nenhuma indenização. Olhem, pessoal, que a terra, né, que ele havia arrendado, o sítio, era árido, encapoeirado, né? Ele transformou aquela propriedade numa propriedade fértil. Plantou árvores frutíferas, ele irrigou, fez a limpeza, construíram casas, né, e tudo, mas acabou perdendo tudo, né? Então, a saída do sítio Baixo Dantas e o Caldeirão. Em 26, o proprietário do sítio, João de Brito, exigiu que Lourenço deixasse a terra, né, e não recebeu nenhuma indenização pelos beneficiamentos que ele havia feito lá.
Ele entregava o resultado de quase 2 décadas de trabalho, as fruteiros, pastos, tudo roçado, tudo feito, tudo bonitinho, e foi-se embora. Em Juazeiro, Lourenço demoraria mais 2 anos e adquiriria fama de homem santo, passando a ser tratado por Beato José Lourenço. Em 1928, retira-se com alguns familiares que com ele moravam no sítio Baixo da para Caldeirão dos Jesuítas, terra que era também pertencente ao padre Cícero, assim chamado pelo fato de ter uma depressão natural de pedra em forma de caldeirão, e de ali terem morrido 2 jesuítas no tempo das perseguições pombalinas, né? Ou seja, o Marquês de Pombal. Então, esse aqui são as imagens do sítio Caldeirão e as imagens, né, do local justamente onde se armazena a água. E essa água aqui é uma relíquia para uma região tão áspera, tão seca quanto o Ceará. Lembrando, né, que ele deixou o sítio Baixo Dantas e ele foi para o sítio do Caldeirão dos Jesuítas, certo? Ao chegar ao Caldeirão, o Beato só encontrou mato e pedra. Do mesmo jeito que ele tinha encontrado lá o terreno lá, né, cheio de mato, pedra e tudo, ele recebeu esse novo terreno da mesma forma. O que ele fez? Arregaçou as mangas, né? Ele e a comunidade, e aqui dali não lembrava uma produção, não tinha nada. Só era um olhar desanimador, né? Desolador. Os camponeses então iniciaram um novo trabalho, igual ao praticado antes no Baixo Dantas. Ergueram a primeira casa do Beato, aqui sua casinha para o senhor dormir, descansar, né? E depois, né, ao longo do tempo, eles foram erguendo cerca, barragem, armazéns, engenhoca, casa de farinha, reservatório d'água e rude sistema de irrigação. Passaram a cultivar cereais, frutas e a criar animais domésticos. A princípio, o Caldeirão era uma fazenda apenas agrícola. Posteriormente, com a chegada cada vez mais de sertanejos, a comunidade foi ganhando novas atividades, chegaram novos profissionais, né? Pedreiros, carpinteiros, ferreiros, curtidores de couro, ceramistas, né? E flandes. Então o Caldeirão se transformou de uma pequena comunidade, né, pessoal? Praticamente ele foi ficando autossuficiente e foi aumentando a sua população, né? As mudanças eram bem visíveis. Daquele lugar que quando eles chegaram lá em 1928 só tinha pedra e mato, e depois foi se refazendo, né, com o trabalho coletivo de todos, aí eles iniciaram a construção de uma capela, né, que ela não foi concluída devido ao quê? A invasão da polícia. E essa capela está em pé até hoje lá. O objetivo é prestar assistência espiritual aos religiosos, né, com a vinda de algum padre, coisa que nenhum deles aceitou também, né? Estou dando spoiler para vocês. Novamente, a comunidade funciona baseada no sistema agrícola, coletivista, familiar e de subsistência. Aqui se planta, se colhe. Se colhe, se planta, que se alimenta. Quer comer, meu filho? Quer trabalhar? Pega uma enxada, pega ali uma foice, pega ali um ciscador, vamos capinar, vamos limpar o terreno. Quer só comer sem fazer nada? Pega o beco, né? O Caldeirão torna-se um local atrativo e de refúgio dos errantes, dos desprotegidos, dos expoliados e abandonados pelo sistema coronelístico. Ou seja, o Caldeirão, a exemplo do milagre do Juazeiro, né, quando começaram a acontecer os milagres, né, da hóstia se transformar em sangue, e as pessoas começarem a saberem, ouvirem e começarem a rumarem para o Juazeiro em busca da remissão dos seus pecados, assim também estava se tornando o Caldeirão. As pessoas estavam se tornando crentes, né, de que iam ser salvas. E para isso, até mesmo as pessoas que tinham uma má fama, uma má índole, elas iam para lá, né, e juravam uma mudança, uma transformação. Bom, assim como ele fez uma capela para cuidar da assistência espiritual, ele criou também uma sala, uma escola, né, para alfabetizar crianças e adultos, né, e uma professora ia para lá frequentemente. Essa aqui é a capelazinha, pessoal, lá na comunidade do Caldeirão, na Santa Cruz do Deserto, é a igreja de Santo Inácio de Loyola, certo? Crescimento do Caldeirão, né?
um crescimento que chamou atenção, né? Pelos dois lados, pela expansão territorial e pelo aumento populacional, né? Então, para regiões que dependiam da procura por pessoas, por trabalhadores rurais, de repente eles estavam faltando, se ausentando e indo para uma comunidade religiosa, logicamente eles não ficaram satisfeitos, né? Então, os coronéis, os donos das terras, lógico. Durante a era Vargas, os revolucionários marcharam sobre o Cariri, desarmando coronéis, jagunços e fanáticos, né? Ou seja, era Vargas de 30 a 45, então, como os vitoriosos eles viram que o problema do político no Brasil eram as oligarquias tradicionais, os coronéis, né? O que eles fizeram? Vamos desarmar esses caras, que esses caras estão tudo cheio de armas, tudo cheio de jagunços, né? Vamos tirar a arma desses caras. Foi assim que eles fizeram, eles marcharam sobre o sertão, marcharam sobre essas terras, propriedades, né? Tentaram prender José Lourenço sobre a acusação de posse de armas na comunidade, né? Avisado, fugiu, nada foi encontrado, a não ser ferramentas, mas a comunidade teve a área semi-destruída. Na seca de 1932, onde a maioria do Nordeste do Ceará passou graves sequelas por conta da estiagem, da falta d'água, lá a comunidade estava aqui meio que fechada, justamente nessa região, nessa bolha chamada Caldeirão Caldeirão dos Jesuítas, né? Por quê? Porque tinha água e essa comunidade ela havia trabalhado, havia produzido, havia coletivizado, né? E a produção era para todos, então tinha comida sobrando e mais pessoas chegavam abatidas, né? Fragilizadas perante a seca e a fome. Na seca de 32, uma das maiores do Ceará, milhares de pessoas morreram de fome e doenças. O Caldeirão era uma exceção, inclusive abrigando mais pessoas nesse período. Também em 32 chega ao Caldeirão o Severino Tavares. Esse cabelo vai arranjar uma confusão tão grande, um B.O. Admirador do Beato, falava sobre o Evangelho, as mensagens, o milagre do Padre Cícero, o final dos tempos, pregava a união, o respeito ao sagrado, o desprezo aos padres. Ou seja, isso aí ele era seguidor, né, esse Severino Tavares, do catolicismo popular. Né? E a igreja estava passando por onde? Pela romanização, pelo processo de tirar essa galera assim que era muito tudo isso aí, né, pregador, autodidata, essas coisas assim, né, tudo isso. Não, você tem que crer nos membros da igreja, os membros da igreja que conhecem os problemas do homem, da humanidade, tem fé demais, né? Então rolou esse desentendimento, né, o que ele pregava e aquilo que estava chegando, né, via Roma, via as instituições, né, principalmente a Igreja Católica. A história do Caldeirão estará ligada a Severino Tavares. Vocês vão já saber por quê, né? Após a morte do Padre Cícero em 34, muitos consideraram o Beato José Lourenço como seu sucessor. Né? Nesse período, intensificaram-se as romarias para o Caldeirão, certo? E aí já vai começar as confusões. O Beato José Lourenço, entre o seu secretário Isaías e o repórter Luiz Maia, né, que foi lá conhecer a comunidade, conhecer a propriedade, conhecer o modo de vida, né, rústico, simples, mas cheio de fé, de graça, né, dessa população que vivia sobre o olhar, né, a orientação, o acolhimento e a proteção do Beato José Lourenço, né? A sociedade contra a comunidade. Então, se o Vargas, Getúlio Vargas, na era Vargas, 30-45, mandou desarmar a população e agora era quem estava tomando o poder era a burguesia comercial, industrial, era as pessoas mais abastardas, né, da cidade, não mais do campo. Então, esse comportamento das pessoas mais crítico, né, começou a perceber aquela movimentação nessa comunidade. Então, vários grupos sociais, políticos e religiosos colocaram-se contra a comunidade. Contra o modo comunitário. Gente, nessa época aí, a Europa estava altamente atenta e alerta
né, nós estamos já se aproximando do grande conflito mundial, do grande confronto, né, a Segunda Guerra Mundial. E havia já surgido os estados totalitários, o nazismo, o fascismo, o comunismo na União Soviética, né, totalitarismo. E, ao mesmo tempo, o próprio presidente brasileiro, Getúlio Vargas, era um cara altamente autoritário, certo? Já tinha implantado a Revolução de 30, tinha passado pela Revolução Constitucionalista, né? Tinha convocado a Assembleia para escolher uma nova Constituição. Já estamos chegando no Estado Novo, no período ainda mais difícil, né? Um período ainda mais cavernoso da nossa história, nesse período aqui e nesse contexto, né? Ou seja, em relação a comunidades do sertão brasileiro, principalmente cearense, né? Porque tudo se dizia, se acusava sobre sociedade, sobre coletivismo, né? Sobre o trabalho conjunto de comunismo. Então, o comunista tinha que ser perseguido, tinha que ser extinguido, né? Tinha que desaparecer. Era um mal que tinha que ser evitado, né? Então, o modo de vida dessa comunidade começou a chamar a atenção. Inclusive, acusações, né, e perseguições ideológicas, né, pairavam sobre os moradores, queixas de que a comunidade brigava comunistas. Olha aí. Diversas acusações falsas eram espalhadas a fim de atacar a reputação do beato. Oficiava de forma clara e satânica sacramento dos padres, possuía um harém, era rapagueiro, explorava camponeses, acusavam-no de transportar armas e munições para o caldeirão. Tudo isso aí era para quê? Para atacar a reputação, difamar, né? Dizer que ele era uma pessoa que tinha costumes e hábitos anormais para uma pessoa religiosa. Só que tudo isso aí era o quê? Fofoca. Em 1934, os padres salesianos, que eram os mantedores, né, da ordem não, mantedores dos bens do padre Cícero, eles reivindicam a propriedade, né? Em 34, os padres salesianos, herdeiros do bem do padre Cícero, exigiram a propriedade de volta. Ei, a gente lembrou agora aqui que essa terra aí não é tua não, traz pra cá, bichinho. Aí pronto, aí foi o que aconteceu. Teve que abandonar a comunidade, né? Mas vamos entender. A destruição do caldeirão. Reunidos em Fortaleza, o governador Menezes Pimentel, 35, em 37 ele vai ser interventor federal até 1945, então ele já mandava no Ceará, né? O secretário Andrade Furtado, né? E o capitão Cordeiro Neto, deputado Norões Mil Forte, né? E o bispo do Crato, Dom Francisco de Alves Pires, articula o fim do caldeirão. Rapaz, ali só tem gente doida, maluca. O homem é dono de um harém, o homem acolhe comunista, é cheio de confusão ali. Não, tira, acaba. Enviaram um ofício, um oficial, né? Enviaram um oficial, né? Dizendo que ele queria conhecer a comunidade, né? Queria comprar coisas lá do Severino, aí, do José Lourenço, né? Então ele aceitou, né, que esse Severino Tavares ele fosse lá na comunidade, disfarçado, né? Então, esse oficial, né, da polícia, ele vai lá, ele investiga, né, toda a comunidade do Caldeirão, né? E aí aconteceu mais um problema também. Esse Severino Tavares, que tinha ido lá na comunidade anteriormente, ele foi preso. Como ele andava peregrinando, né, pregando no meio da comunidade, nas ruas, nas cidades, ele foi preso e teve seu cabelo, barba raspado, né? Foi enviado para Fortaleza, foi torturado, foi humilhado, né? E ele teve que dizer tudo aquilo que não acontecia lá no Caldeirão. Ele disse que lá existiam rituais satânicos, tudo. Então a galera já disse, rapaz, a gente tem que ir lá acabar com essa comunidade. Até porque até um agente de Moscou já está aqui no Ceará, no Cariri. Já pensou? Em 9 de janeiro de 36, uma expedição da PM segue para o Cariri. Era o quê? 150 praças. Avisado a tempo, o Beato, né, que não é besta, ele foge. Se escondeu. A expedição invade o Caldeirão, surpreende sertanejo, não encontra arma de novo
e nem munições, apenas ferramentas agrícolas. O capitão Cordeiro Neto, né, determinou a saída da população, né, levando seus bens em até 5 dias. Veículos da imprensa, né, jornais, né, que eles fizeram? Eles especularam que os moradores são remanescentes de Canoas, ou seja, são remanescentes do Antônio Conselheiro. Cordeiro Neto determina a destruição das edificações e a expulsão dos moradores. A própria polícia pratica sacas, incêndio, alguns bens foram vendidos em leilões e o dinheiro entregue a um juiz, né? Indo depois voltar às mãos do Beato Zé Lourenço. Então a comunidade foi toda destruída. Liberto Severino Tavares, né, que tinha sido preso, torturado, cortaram o cabelo dele, né, fizeram 1001 maus tratos com ele. Ele confessou coisas que não existiam, que praticava rituais satânicos, e lá tinha gente de Moscou infiltrado, né? Ele era do Rio Grande do Norte. Como no Rio Grande do Norte tinha tido também uma das rebeliões, né, contra o governo Vargas, a intentona comunista, aí disseram, ele é comunista, porque ele é do Rio Grande do Norte, aquela coisa toda, vai pra tua terra, macho. Só que ele foi, deu meia volta, e foi lá pro Caldeirão de novo, tá? Ele não foi para a terra dele. Essa aqui é a área, né, do Caldeirão. Você tem aqui o mapa, né? Você tem o mapinha aqui, Fortaleza, você tem ali Juazeiro, você tem aqui proximidade também, o Caldeirão, aqui na parte do Vermelho, Vale do Cariri, Paraíba, Pernambuco, tudo isso aí, né, próximo. O que o Severino Tavares fez? Ele, né, resolveu se vingar. Integrado à comunidade, Severino inflama a comunidade com ódio e vingança. Só que o José Lourenço ele não acatou, não tinha esse sentimento de ódio, não queria nenhum tipo de vingança. Pacifista, o Beato não aprova essas medidas. Um camponês avisa a polícia que os sertanejos, né, planejam retomar o Caldeirão, ou seja, voltar lá para a terra que era dos salesianos. Informado, o capitão Cordeiro Neto determina o envio de uma volante liderada pelo capitão José Bezerra à comunidade, né? Acompanhados pelo guia, né, o cabo que disse que ia ter lá uma invasão, né? O José Bezerra, o capitão e seus filhos, que também eram soldados, sargento, tudo. O que é que eles fizeram lá? Eles foram emboscados. O capitão José Bezerra foi morto e morreram também 3 sertanejos, né? E aí, como morreu um oficial da polícia, o que o Estado fez? O Estado contra-atacou. Até o uso de aviões, que é uma coisa rara, né? Aqui no Ceará, nesse momento, foi utilizado. A chacina do Caldeirão, né? Diante do fracasso das tropas, as elites entram em pânico. Autoridades condenam a emboscada. Não pode ficar assim, não, vamos se vingar, vamos matar os caras também e tal. O chefe de polícia, Cordeiro Neto, segue para o Cariri. 3 aviões são deslocados para o Cariri, sobrevoam a serra, metralham e bombardeiam a comunidade. 12 de maio de 1937, começa o massacre, né, do Caldeirão. Cerca de 200 militares de armas em punho atacam os ex-habitantes do Caldeirão. Os que eram capturados eram executados, né, sem dó nem piedade, nem ouvir conversa, nem nada. A tiro, baioneta, né, aquelas a ponta de espada, a arma. Desculpa, pessoal. Não tem água aqui para nós, né? Os que fugiram para o Pernambuco também tinha tropa esperando eles lá, né? Foi emboscada por cima da emboscada. E não foram eles. Foi um grupozinho de pessoas que se viam ao Severino, né? Tavares. Enfim, messianismo, fanatismo, comunismo, comunidade, igualdade e propriedade comum não poderiam existir nos sertões. Todos os movimentos contrários aos pilares da sociedade estavam destruídos, né? Nesse tempo aí, pessoal, existia... já estava começando o Estado Novo, né? Mas ainda existia 2 grupos políticos, ainda 37, mês de maio ainda, existia
a Ação Integralista Brasileira e existia a Aliança Nacional Libertadora. Então, a Ação Integralista Brasileira, que era o grupo que apoiava até o Getúlio Vargas, eles primavam pela terra, pela propriedade. Deus, terra e propriedade, ou seja, eles eram defensores da terra, do patrimônio. E tudo que eles fizessem, Deus estava acima de todos deles, né? Então, o populismo, o comunismo, essas manobras, essas as situações comunitárias não poderiam prevalecer. José Lourenço, né, ele faleceu em Exu, Pernambuco, sem seu corpo levado a pé por uma multidão até Juazeiro, 77 quilômetros, sendo sepultado próximo à igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde está o corpo do padre Cícero. E aqui são as notícias que circulavam, né, sobre a comunidade do Caldeirão, os fanáticos. A Chapada do Araripe, transformada em campo de operações militares. Galera, eu queria só voltar aqui essa lâmina aqui e mostrar para vocês aqui o seguinte. Os corpos, né, das vítimas da chacina do Caldeirão foram jogados em valas e incinerados. Parece até o campo de concentração, né, lá na Alemanha, Auschwitz, né, esses campos assim, em que os alemães matavam os judeus, né? E aqui você vê as vítimas entre 300 e 1000 mortes, entre 300 e 1000 sertanejos. Logicamente, né, gravada e guardada as devidas proporções e comparações, a gente percebe a quantidade de crimes que foram cometidos e ninguém foi condenado a nada, né? E aqui, galera, são as nossas fontes, são as nossas pesquisas, são as nossas leituras. Rocheda, agradeço a vocês de novo, mais uma vez, né, pela participação aqui no meu canal. Galera, espalha, divulga, né? Chega pra galera, ó, tem um professor ali dando aula massa, de graça para todo mundo. Eu espero, né, estar ajudando vocês. Dessa vez vocês terem me ouvido melhor, né? A explicação, certo? E aí, eu desejo para vocês sorte, sucesso, né, no concurso. Ano que vem teremos a Guarda Municipal aqui de Fortaleza, a Polícia Municipal. Estaremos novamente aqui ajudando a todos vocês que indicarem, né, os amigos de vocês para fazer o concurso da Guarda, já que vocês estarão na Polícia Militar. Não, galera? Estão estudando para isso. Valeu, um abraço!